Nike chegando no Vasco da Gama, nova fornecedora de material esportivo. Marcelo Lemos resolve os últimos detalhes com o Galo para integrar o elenco Cruz Maltino. Negociações com o atacante evoluem. O Vasco fica muito próximo do acerto com o ponto esquerda. Jogador meio-campista deixando o Vasco da Gama. E não para por aí. Vasco contrata um head scout, negócio fechado aí, uma contratação de impacto profissional que vem direto do Flamengo. E vamos falar muito aí sobre essa situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, porque a torcida do Vasco, agora na parte da manhã, esgotou todos os ingressos do Heriberto Rios para visitante. Provável que até tenha mais lugares para torcedores do Vasco no Heriberto Rios. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever, coloque muita atenção aí nos assuntos, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aqui para o nosso vídeo. Bom, seguinte, o Vasco da Gama joga contra o Criciúma, jogo que vai ser transmitido na Rede Globo, domingo às 16 horas. O Vasco da Gama com alguns problemas ali, que a gente não imaginava que tivesse, com relação a alguns jogadores que podem ser poupados, como é a situação aí do Lucas Piton, situação do próprio Maicon, e principalmente o Vegete, que deve receber um descanso para esse jogo aí contra a equipe do Criciúma. Uma medida protetiva, preventiva, para que o jogador não estoure ali a musculatura. Ontem, por sinal, além desses três, o Felipe Coutinho e o Alex Teixeira também fizeram um trabalho ali de musculatura. Bom, a gente torce que o Vasco possa vencer. O Vasco vencendo fica ali no G8, né? Caso os dois Atléticos, do Paraná e o Mineiro, percam, né? O Vasco fica numa situação muito melhor no campeonato. Bom, meus amigos, com relação à situação aí envolvendo dispensa de jogadores, após a saída de Prachete, o Atlético Paranaense, do Zé Gabriel para o Coritiba, a verdade prevaleceu. Galdames, nas próximas horas, se transferindo aí para o São Lourenço da Argentina. São Lourenço aí encaminha a contratação do Galdames, perfeito? Que já esteve por lá e jogou pelo Vélez, né? Sorte aí o Galdames. Um alívio de R$ 500 mil aí na folha do Vasco da Gama. O Vasco também estaria próximo ali de finalizar a situação do Serginho, do Rossi, né? E seria muito bom aí para a gente ter um alívio financeiro. Bom, como as principais notícias aqui do vídeo, o Vasco acertou com o Daniel Brito. Laureano, quem é o Daniel Brito? É o head scout profissional que trabalhou 7 anos lá no Flamengo, agora integra aqui o Vasco da Gama. Notícia que a gente tomou conhecimento, ele chega para poder ocupar o lugar do Vitor Bastos, que se transferiu lá para o Atlético Paranaense, e o Vasco repôs aí a altura, né? Apesar de ser torcedor aí do Mulambo, né? É um profissional que teve muito sucesso e conquistou muita coisa aí nos últimos anos lá pelo Flamengo. O head scout é aquele cara que vai lá, mapeia o mercado para poder trazer reforços, perfeito? Então a gente deseja sorte aí
ao novo contratado, o Daniel Brito, que chega aqui no Gigante da Colina. Bom, o seguinte, e não para por aí. A gente teve informações também com relação ao fornecedor de material esportivo. Verdade, prevalecendo. A Nike, chegando aqui no Vasco, segundo informações que a gente teve, 5 anos aí de contrato ali, é o que a Nike ofereceu para o Vasco da Gama. O Vasco estendeu o vínculo com a capa, única e exclusivamente para que se tenha tempo aí da Nike preparar toda a logística para chegar aqui no meio do ano que vem e dividir o Brasil aí, o Vasco dividiu o Brasil. Vasco com a Nike, Flamengo aí com a Adidas, certo? Então, é o retorno aí da Nike ao Rio de Janeiro e muitos falam aí que o valor que o Vasco vai ganhar é até superior ao que o Corinthians hoje ganha, que é na casa ali de 40 milhões de reais. Bom, e quem falou um pouco sobre essa situação aí foi o Euriquim. O Euriquim também falou sobre essa situação da Nike aqui no Vasco da Gama, e a gente vai colocar o que o grande benemérito do Vasco da Gama, o Euriquinho, falou. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Nike no Vasco. Resenha com o Eurico, de número 78 no ar. A prorrogação do contrato com a capa dá indícios de que a próxima patrocinadora de uniformes do Vasco será a Nike. Não adianta vocês do mimimi virem dizer depois que não deu certo, que eu menti. Isso é uma suposição minha, é no que eu acredito, porque os indícios levam a isso. A Nike é uma empresa que ela pede geralmente 1 ano para poder começar a entregar o material. Com essa prorrogação de 3 meses, está na cara de que provavelmente a Nike vestirá o Vasco no meio do ano que vem. Muito feliz, grande notícia, é uma grande patrocinadora. Gostaria muito de ver o Vasco de Nike, acho que muitos torcedores também. Quando eu fiz aqui as perguntas das fornecedoras que o torcedor mais queria, a Nike ganha disparado. Então, eu acho que muito em breve a gente terá a Nike como fornecedora do Vasco. Esses são os indícios, não estou afirmando nada. Então, galera do mimimi, não me perturbe. Saudações vascaínas. E é isso mesmo, o Euriquinho falou, tá? A galera do mimimi vai ficar nervosinha, mas contrato aí de 5 anos aí que a Nike ofereceu, uma negociação aí que o Carlos Amoedo, CEO do Vasco, trata. Então, tá aí a Nike chegando no Vasco da Gama, né? E não tem nem hipótese, né? Uma coisa que a gente está falando mesmo seríssimo para você, torcedor do Vasco, uma informação que a gente trouxe aqui 2 dias atrás, tá? Bom, o seguinte, sobre a situação de reforços aí, tá? O Maurício Lemos, ele simplesmente negocia os detalhes finais para deixar o Galo. Maurício Lemos abrindo mão aí de 6 milhões de reais, restante do contrato que ele tinha para receber, mas não abre mão ali da situação envolvendo luvas, né? E direitos de imagem que estão atrasados. O jogador está acertado aí para pânico aí da turma do contra, né? Uma informação que a gente também deu em primeira mão. O jogador está acertado com o Vasco da Gama, chega aqui com um contrato de 2 anos, tão logo resolva essa situação aí com o Atlético. Vai ser atleta do Vascão. E para finalizar, tá? Nas próximas horas também a gente deve ter o anúncio aí de mais um atacante reforçando o Vasco da Gama, que é o Yuri César. As negociações com o Yuri César aí desde ontem evoluíram bastante e o atacante de lado de campo do Shabab Al-Ahly, atleta revelado pelo Flamengo, de 24 anos, com passagem também pelo Fortaleza, está muito próxima de ser sacramentada e o anúncio ser feito pelo Cruz Maltino. Então, excelentes novidades aí para vocês com relação ao noticiário esportivo do Vasco da Gama, certo? E é isso aí.
muito trabalho, muita luta para a gente chegar numa competição internacional esse ano e desfilar aí de Nike aí, alguma Copa Sul-Americana ou Libertadores ano que vem. Vasco neles, a verdade prevalecerá e que Deus possa abençoar a sua vida. Valeu!